Olá! Hoje nós vamos fechar um pouco os estudos na área da economia, política e também um pouco da sociedade, falando um pouco agora sobre mídia e música nesse estudo de hoje. Lembrando que nós já vimos em 2 vídeos um pouco sobre a ditadura militar. Num primeiro momento nós vimos sobre presidentes e suas principais medidas políticas, foram mostrados nessa ordem: Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Azul Médici, Geisel e Figueiredo. Também falamos, e aí já foi o vídeo da aula passada, a economia e sociedade. Aqui, a partir de vários vídeos, vocês puderam fazer um pequeno estudo. No primeiro momento, produzido por mim, falado sobre o milagre econômico desse período, como aconteceu, e os demais foram uma sequência que tentou mostrar alguns costumes daquela época, lembrando que alguns perduram até nos dias atuais. Então nós falamos da moda nos anos 70, mostramos as brincadeiras antigas, coisas dos anos 70 e 80, falamos também dos 10 remédios bizarros da infância, lembrando que alguns desses remédios, muitas de nós tomamos, na nossa infância, e mostramos um vídeo sobre a conga, que era uma espécie de tênis que muito interessante, que parte da população brasileira usou. E fechamos com um vídeo mostrando as gírias daquela época, a grande maioria impulsionada pelo cantor e compositor Roberto Carlos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a mídia e música, e vocês também trabalharão isso por vídeo, da mesma maneira como eu tenho trabalhado, vocês também terão essa oportunidade. No que se refere à mídia, bastante censurada nesse período, havia sim cursos para censores, aquele que queria ser censor do governo, vigiar programações, vigiar o que a população deveria ler ou não ler. Então nós tivemos aí censores que, de uma certa forma, a imprensa e vários programas, quando impunham seu material para a população, ou mesmo antes, eram censurados, não podiam mais levar adiante. A televisão, para funcionar, teria que estar alinhada com o governo. Se isso não acontecesse, corria o risco de perder a concessão e nunca mais se sabia, como muitos jornalistas que perderam a sua vida ou desapareceram nesse período porque ousaram a falar mal do governo nesse período. Também lembrar que um golpe, como foi o golpe militar de 64, e perdurar 20 anos praticamente, só é possível se ele tiver um controle quase que total da mídia. Então ele precisa controlar a mídia. E também nesse período surgiu a chamada imprensa alternativa ou nanica, ou seja, aquele tipo de imprensa que conseguiu, mesmo que, vamos usar a palavra capengando, indo daqui e dali, conseguiu mostrar um pouco a sua insatisfação com os governos daquela época. Também nesse período, nós vamos perceber que para que o governo mantesse firme, nós tivemos várias torturas. Entre elas, nós tivemos o choque elétrico. O choque elétrico aqui nessa figura já mostra, é uma pessoa que, a partir de vários mecanismos, ela ia levando vários choques ao longo do seu corpo. Muitas vezes ele estava nu, em uma cadeira molhada, e ali ele era interrogado e era obrigado a dizer praticamente tudo, ou aquilo que ele sabia ou não. O afogamento, que era mais ou menos uma espécie mesmo de um balde, muitas vezes com água, ou fezes, ou urina, tudo misturado, e ali afogava-se a pessoa. Teve a pimentinha, a cadeira do dragão, geladeira e etc., que também vocês verão nas atividades que vocês vão fazer. Então, essas torturas
aconteceram graças ao AI-5, que foi desfeito já quase no final da ditadura militar. A imprensa alternativa, como eu havia dito ainda há pouco, teve como um dos principais jornais o Pasquim. Aqui vocês podem ver pelas manchetes o que é que esse tipo de imprensa denunciava. Uma delas, a condição da mulher, os presos. Aí tem uma edição mostrando presos denunciam 233 torturadores. E assim nós vamos perceber muitas outras denúncias que eram feitas, e todos naturalmente bastante perseguidos pela polícia da época. Também tinha um outro, porém de menor porte, digamos assim, que era Repórter, que também procurava mostrar um pouco tudo aquilo que a população sofria com referência ou devido à ditadura militar. Também foi um período em que várias novelas foram censuradas. Censuradas por quê? Exatamente pelo fato de que as cenas que um censor percebesse que estava atacando alguma atitude do governo e seus militares, então aquela novela ela era retirada do ar, e como foi o caso de Rocco Santeiro, os 10 primeiros capítulos, quando foram editados, foram engavetados por praticamente 10 anos, para depois que passasse um certo tempo, ela foi reeditada para que pudesse vir ao ar de acordo com o contexto dos nossos governantes da época. A outra que também foi Fogo sobre Terra, a outra que nós tivemos O Homem Proibido, e por fim, O Bem Amado. O Bem Amado, ele tinha um toque de bastante humor, mas mesmo assim sofreu em suas várias edições que tiveram que ser apagadas. Com relação aos seriados, muito interessante o uso deles, na maioria das vezes para que a população esquecesse um pouco as suas amarguras, esquecesse um pouco as tristezas, as perdas, enfim, que sofria. Então aqui nós temos entre os muitos o Batman, que famoso, na época tinha o Robin hoje nós não temos mais, nas edições de hoje, né? Geralmente a gente só percebe a existência do Batman. O Homem de 6 milhões de dólares, aqui nós temos o Kojak, a Mulher Biônica, que também faz parceria com o Homem de 6 milhões de dólares, Túnel do Tempo, Terra de Gigante e tantos outros desse período que procuravam, de uma certa forma, fazer com que o público, ao assistir, tivesse uma outra visão da sua condição aqui no país. Tivemos também algumas músicas, e essas músicas se dividiram em várias categorias ou modalidades. A primeira e mais impressionante de todas, gostosa de ouvir, Bossa Nova, que surgiu nos anos 50, mas porém ao longo da ditadura teve um valor incrível, porque não falava do governo, então foi bem aceita. Tivemos aí o movimento da Jovem Guarda, a MPB, que era a música popular brasileira, também muito gostosa de ouvir, o sertanejo. E nós vamos perceber que o sertanejo hoje já não tem mais esse tipo de música no nosso meio, e as músicas de protesto. E agora, minha gente, nós vamos entrar para as atividades que serão para as aulas de hoje. Gostaria primeiramente que todas vocês entrassem no site da faculdade. Depois vocês irão ver o mesmo que está lá no site da faculdade, vai ser publicado no nosso grupo fechado, e ali vocês vão ver algumas atividades que vocês vão desenvolver e que darão sequência nas próximas aulas que virão.